Fala, gente boa! Vai se achegando porque hoje, dá uma respirada, porque hoje a gente vai falar de um tema importantíssimo para você entender não só os conflitos que se desenrolam atualmente no Oriente Médio, mas a importância geopolítica do que representou todas as tretas ao longo do século XX no Oriente Médio. A gente vai falar das guerras árabe-israelenses. É um tema que é bastante complexo, mas, meu irmão, hoje é o manjar. Hoje a gente vai facilitar. Vamos desmistificar a parada para tu entender com tranquilidade, beleza? Primeira coisa, treta de religião não é uma novidade na história e não foi uma novidade no Oriente Médio, antes inclusive das religiões monoteístas, tá? Depois da formação dessas grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, aí a coisa começa a ficar um pouco mais sincera, porque o que hoje chamamos de Oriente Médio, algumas regiões específicas ali, são sagradas para essas três religiões. Então tem ali todo um fator histórico de conflitos nessa região, envolvendo religião. Então, só estou te sinalizando inicialmente que, bom, esse é um aspecto central, mas não é o único. Não dá para dizer que as guerras árabe-israelenses são guerras apenas de religião. Religião é um fator importante, você vai entender. Mas elas também são políticas, econômicas, tem territorial, tem vários fatores envolvidos. Beleza? Suave. Outro ponto antecedente para a gente começar a entender a parada, que é importante tu ter em mente. Tá? Essa região que entendemos como o Oriente Médio hoje, que era ocupada por vários povos de origem semita, que hoje a gente associa mais diretamente aos judeus, foi ocupado pelo Império Romano que expulsou a galera de lá. Vai ser 30 e os judeus vão se espalhar pela Europa. É o que a gente chama de diáspora judaica. E qual é a questão aqui que está envolvida? Meu irmão, os caras vão sofrer antissemitismo, ou seja, o ódio ao semita, a perseguição ao semita, ao longo da história. Né? Tem uma galera que pensa que antissemitismo é uma invenção só dos nazistas. Não, os nazistas nos anos 30, na década de 1930, representou uma experiência mais violenta, brutal desse antissemitismo, mas não era uma novidade o ódio, a perseguição, a opressão ao judeu na Europa. Beleza? Show! O que eu quero dizer com você te apresentando esse quadro? Os judeus se espalharam ao longo da Europa, em outras regiões, e ao longo do século XIX, aí, com um cenário de nacionalismo muito forte, etc., você vai ter um movimento, né, que a gente chama de sionismo. O que é isso? É um movimento político, que defendia a criação de um Estado judeu para os judeus no Oriente Médio. Né? Aí a gente começa já a entender por onde esses caminhos vão levar aos conflitos. Os judeus foram povos espalhados ao longo da Europa, viveram séculos sofrendo opressões em várias regiões, e se tinha um movimento considerável no século XIX, sobretudo no final do século XIX, que defendia o sionismo, defendia essa perspectiva. Não, a gente tem que criar um Estado para os judeus. É um povo, o povo judaico merece, tem uma unidade, tem todo um conjunto de representações, de identidade, ele seria uma nação, precisava agora de um país, de um Estado para chamar de seu. Beleza. Aí até então eu estou sinalizando um universo de perspectivas que já estão defendendo um fator que vai ser chave para desenrolar tantos e tantos conflitos. Show? Beleza. Ponto 1 esse. De boa, deu para entender? Agora a gente vai para o ponto 2. Essa região, no início do século XX, o Oriente Médio, era ocupada em boa medida pelo antigo Império Turco-Otomano, que a gente pode só resumir como Império Otomano, tá? Que dominava, não só, era basicamente a Turquia, a sua sede, mas englobava várias regiões, como fundamentalmente boa parte do Oriente Médio. Aonde a coisa vai começar a ficar sincera? Meu irmão, estoura a Primeira Guerra Mundial em 1914. As potências ocidentais, França, Inglaterra e posteriormente Estados Unidos, estão contra a Tríplice Aliança, que era formada pelo Império Alemão, Império Austro-Húngaro, inicialmente Itália, e o Império Turco-Otomano. Show! E você sai pelo desenrolar da Primeira Guerra, e quem vai vencer? A Tríplice Entente. Quem vence é o Ocidente. França, Inglaterra e Estados Unidos, basicamente. Meu irmão, aí o negócio é nesse processo
que a gente vai começar a plantar esse sementinha do mal. Porque veja só, qual era a grande questão? Ao longo do esforço de guerra, inclusive, a Inglaterra, que era a principal bastião da luta ali na Europa Ocidental, vai procurar fazer alianças e movimentar povos contra o Império Turco-Otomano e mobilizar apoio em várias regiões. Então ele vai fazer, o Império Britânico vai fazer acordo com vários povos de origem árabe para, tipo assim, jogar os árabes contra a liderança otomana. Tipo assim, fomentar intriga no inimigo. Beleza, show. E eles também estão procurando apoio dos judeus. Tanto que a guerra nem tinha acabado. Isso em 1917, você tem a declaração de Balfour. O que foi esse bagulho? Em 1917, um acordo, que o Império Britânico estava prometendo a criação de um lar para os judeus. Ou seja, a gente tem a pretensão, vocês ficam do nosso lado contra a Tríplice Aliança, contra o Império Turco-Otomano, o Império Otomano, que a gente tem a pretensão, sim, de ganhando a guerra, desfazendo aquele antigo império ali, a gente tem intenção de criar um Estado, um lar para os judeus, um lar nacional para os judeus. Então você tem já havia um movimento sionista rolando no final do século XIX, você tem ali discussões e pretensões de criar um Estado judaico no Oriente Médio, devolver os judeus para casa. Com muitas aspas. E ao longo da guerra, final da Primeira Guerra Mundial, quem venceu a Tríplice Entente? Quem vence é o Ocidente. Beleza. Um dos consequências da Primeira Guerra Mundial? A desfragmentação, explosão do Império Otomano. Os caras vão acabar, literalmente, formalmente, em 1922. Mas quando acaba a Primeira Guerra Mundial, em 1918, já era sabido que o Império Turco-Otomano era só soprar, porque já tinha acabado formalmente. Aí que a gente vai ver, por exemplo, a declaração, a reunião em San Remo, na Itália, que vai gerar um documento de San Remo, em 1920, que foi basicamente o quê? O imperialismo europeu recalhando o Oriente Médio. França ficou com o Líbano e a Síria, e o Reino Unido ficou com o Iraque e a Palestina. Aí a gente já começa a sentir todo um clima que, o imperialismo europeu está metendo a mão ali no antigo Império Otomano, está metendo a mão no Oriente Médio, está retalhando entre si, e tensões e discussões em torno que vai criar um Estado para os judeus, não vai, é confusão, galera. Por que tanta confusão? Porque o Oriente Médio era ocupado fundamentalmente, majoritariamente, por povos árabes que têm hegemonicamente como religião, ou seja, boa parte dos árabes, não todos, mas boa parte, muçulmana. Então o Oriente Médio era basicamente uma região onde preponderava o islamismo, gente. E quando essas potências imperialistas estão discutindo, vão criar um Estado para o judeu, não chamaram esses muçulmanos para discutir, não chamaram os povos que já viviam ali no Oriente Médio há séculos, árabes e muçulmanos, para discutir. É uma intervenção de fora. Essa é a grande questão do conflito. É uma intervenção externa. Que, meu irmão, numa área que tem muitos recursos, sobretudo vai se desenvolver ao longo do século XIX, essa exploração do petróleo, é muita grana que está envolvida ali. É um território que não é fundamentalmente uma região fértil, atravessada por vários desertos, etc. Então não é fácil dividir ali, e você está metendo bedelho ali na confusão dos outros, cara. Enfim, eu quero que vocês percebam que, desde o século XIX já havia um movimento sionista, está rolando discussões com as potências europeias, criam ou não criam um Estado judaico na região ali do Oriente Médio, e agora, com a intervenção direta das potências imperialistas dominando essa área, isso vai ficar mais acentuado. Até aqui, gente, isso é pós Primeira Guerra Mundial, a coisa estava ali tensa, mas minimamente estável. Onde o negócio vai ficar sincerão mesmo. Meu irmão, preciso te contar que vem a Segunda Guerra Mundial, começa em 1939 até 1945, e o que ela representou para os judeus na Europa foi a barbaridade do nazismo, o Holocausto, milhões de pessoas exterminadas brutalmente. Isso gerou no pós-guerra, na organização geopolítica do mundo no pós-guerra, essa pressão maior ainda.
pela criação de um Estado para os judeus, de um lar para os judeus. Sobretudo quase como uma compensação pela barbaridade que aquilo representou. Mas veja, eu fiz até aqui quase 10 minutos de vídeo para te ilustrar o seguinte. A criação do Estado de Israel, que vai ser esse Estado judaico, esse lar tão prometido para os judeus, não foi fruto só da Segunda Guerra Mundial do Holocausto. Não vamos botar aqui, ai que bonitinho, Reino Unido, França, eles são muito legais, eles querem reparar o erro do nazismo. Não, não é só isso. Já havia um conjunto de tensões ali, discussões e interesses envolvidos. Quando você está discutindo com essa comunidade judaica na Europa, esse sionismo, é gente com grana, né? Tá mobilizando interesses, apoios, tem muita coisa envolvida. Beleza, acabou a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, aquela barbaridade. A ONU decide pela criação do Estado de Israel em 1947. Aí, finalmente, a gente inicia as guerras árabes-israelenses. Porque não chamaram os árabes para discutir, não chamaram os muçulmanos para discutir. Onde vão ficar esses judeus? Que negócio é esse? Onde vai ser Israel? Porque, gente, irmão, para tu botar um novo país numa região que já está ocupada, significa você tomar território de alguém, né? E as tensões que isso envolve. Até porque, de novo, e aí mobiliza antigas rixas e problemas também religiosos, étnicos. Não é tranquilo. Tá? Eu quero que vocês imaginem, é como se a gente fosse abrir agora dentro do Brasil um espaço para a Argentina. Tipo assim, não, a gente vai dar um espaço aqui para a Argentina. É tranquilo, não é perder política, interesse, é dinheiro e é religião. E no final das contas é treta. De boa. A primeira guerra árabe-israelense começa aí. A gente contabiliza no século XX, eu vou ficar só no século XX com vocês. 6, eu tô botando 3 aqui, mas bota vezes 2. 6 guerras árabe-israelenses. Eu preciso que você entenda isso. A primeira guerra árabe-israelense começa com a fundação do Estado de Israel. E nunca mais parou. Judeus e muçulmanos, judeus e árabes estão brigando até hoje, se matando, e treta, e confusão. Meu irmão, o Estado de Israel foi criado pela ONU em 1947, que seria o lar dos judeus. Beleza. O que foi a primeira guerra árabe-israelense? Uma reação dos países árabes que não foram chamados para discutir. Eles vão criar a primeira Liga Árabe, inclusive. Foi composta basicamente por quem? Aí eu preciso que você acompanhe esse raciocínio, hein? Isso é importante. Vai ser composta inicialmente, estou até virando aqui meu papel para sinalizar para vocês bonitinho, porque eu não quero esquecer nada. Egito, Iraque, Jordânia, Líbano e Síria vão formar a primeira Liga Árabe para reagir diretamente contra a criação de Israel. Tipo assim, a gente está aqui, estamos há séculos aqui, árabes e muçulmanos. Essa é uma região fundamentalmente árabe, predominantemente islâmica. Não queremos a criação de Israel aqui, não pelo menos dessa maneira. A gente não foi para o chão discutir, a gente não quer. E é uma intervenção das potências imperialistas, das potências capitalistas em criar o Estado de Israel ali. A galera reage, forma uma liga com esses países que eu citei e vão lutar contra, literalmente, contra o Estado de Israel. Vão perder. Vão perder porque o Estado de Israel já começa com o apoio dos Estados Unidos e com considerável vantagem econômica, técnica e militar. Os caras não chegaram de mão abanando nada, não. Chegaram com poderio. E aí, irmão, a coisa fica sincera. A vitória de Israel, que Israel considera inclusive como a sua guerra de independência, consolidou sua independência, com muitas aspas, naquela região, e vai encravar o Estado de Israel, o Estado judaico, em meio a uma região já muito conflituosa, tensa e fundamentalmente árabe e islâmica. Meu irmão, tá feita a merda. A partir dali é só treta. Vence Israel essa primeira guerra, inclusive aí que a coisa começa a ficar mais sincera. Porque basicamente o Estado de Israel está sendo criado numa área que era da Palestina. E progressivamente o que a gente vai ver? Todas essas guerras árabes-israelenses. Israel ampliando o território, expulsando os palestinos, dominando áreas que não eram deles. Ou não eram para ser formalmente deles de início. E aí, por isso que o conflito ainda segue. Porque a Palestina luta para ser reconhecida como Estado, para ter sua autonomia. E o que se encena até hoje é parte desses conflitos. Então a primeira guerra árabe-israelense, 48, 49, foi uma guerra da Liga Árabe contra a criação do Estado de Israel. Não deu certo, Israel venceu. Inclusive já começa aí fazendo o quê? Dominando áreas que eram
até então para ser da Palestina. Isso vai gerando vários refugiados árabes, porque a galera vai fugindo da área de guerra e porque não quer sofrer repressão por parte dos judeus e por parte do Estado de Israel. E aí é treta. A Segunda Guerra Árabe rola em 1956. Meu irmão, o Egito assumiu no Egito um governo nacionalista, o governo do Nasser, que ele queria o seguinte, eu vou nacionalizar e quero lutar por uma autonomia maior do Estado do Egito. E eu, portanto, vou nacionalizar uma das áreas que eram importantíssimas e estratégicas, que era o Canal de Suez, que era uma área de trânsito importantíssimo, do transporte de mercadorias, etc. Meu irmão, isso vai gerar uma treta medonha, porque isso afeta diretamente o interesse das velhas potências imperialistas que tinham influência ali, França e Reino Unido. E aí França e Reino Unido vão se abraçar com Israel e falar, meu irmão, vamos pra cima dos caras. É a Segunda Guerra Árabe-Israelense. Meu irmão, Estado de Israel, com apoio com tropas da França e do Reino Unido, vão invadir a Península do Sinai, nessa Segunda Guerra Árabe-Israelense de 1956, que a gente pode também chamar de Guerra de Suez, por conta lá do canal, e a partir dali, o avanço territorial, tomar a Península do Sinai era um território considerável, por pressão internacional, sobretudo já num horizonte de Guerra Fria que a gente está falando. Israel recua, se retira da Península do Sinai em troca do compromisso do Egito, permitir a livre navegação na região de Israel, mas já se sinalizou ali uma tensão considerável, que é a reprise de conflitos anteriores, gente. É isso. Depois do Estado de Israel, da criação em 47, da Primeira Guerra Árabe-Israelense, 48, 49, a gente vai ver várias e várias revanches, novos avanços de Israel e treta nessa área. É literalmente isso. A Segunda Guerra Árabe-Israelense, portanto que eu estou falando para vocês, em 56, que foi a Guerra do Canal de Suez, é mais um episódio de Israel metendo lá o bedelho naquela região, se usando da sua superioridade militar e alterando a geopolítica local. Isso já leva a gente, inclusive, a pensar que depois de 56, cara, a gente vai continuar vivenciando conflitos e tensões, porque os palestinos começam a reagir e também resistir contra o que está rolando ali, a opressão, a violência e a expulsão das terras que eles estão sofrendo. E aí, com a criação de duas instituições importantes, dois organismos importantes. Primeiro, a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, que foi fundada em 1964. O que era a OLP? A organização para lutar contra o avanço de Israel nas áreas palestinas e para resistir à opressão que eles estavam sofrendo naquela região. Ser vizinho de Israel não era nada fácil, porque é um Estado com uma superioridade, um apoio internacional superior aos árabes, e que simplesmente começou a exercer uma política de domínio no Oriente Médio, de imperialismo. E, assim, sem muita negociação, metia o dedo em guerra. Conflito militar sistemático. Porque o que a gente está vendo desde 47, 48, quando é fundado o Estado de Israel e dá início à Primeira Guerra Árabe? Israel avançando, aumentando o território, derrotando os árabes sistematicamente e assentando seu poder na região. E os árabes tentando reagir. E por isso que nunca acaba, mano. Porque é conflituoso e não foi uma solução negociada entre ambas as partes. E a pressão política. Israel quer manter a sua soberania na área, expandir seus territórios, controlar, influenciar mais, os árabes reagindo, querendo de volta terras, sobretudo na Palestina, que eram para ser dos palestinos, e enfim. Cenário conflituoso. Primeira Guerra Árabe-Israelense, já para retomar. A guerra lá de independência de Israel. A Liga Árabe lutando em 48, 49 contra a criação do Estado de Israel na área que eram deles. Segunda Guerra Árabe-Israelense, a Guerra do Canal de Suez. Uma reação de Israel contra a nacionalização do Canal de Suez por parte do Egito. Lá tomando a Península do Sinai, guerra, bomba, treta, só recuaram porque a União Soviética e os Estados Unidos chegaram e falaram, opa, não, isso aqui é muito importante pra gente, não vamos vacilar tanto assim. E de 56 até a Terceira Guerra Árabe-Israelense, 67, é treta, organização de resistência dos palestinos com a criação da OLP e com a criação de um grupo guerrilheiro, o Al-Fatah.
Era um grupo de resistência, agora, nesse caso, de guerrilha, contra o avanço de Israel e contra o que eles estavam representando naquela região. Olha só como é treta, como é confusão, se não para. É isso que eu preciso entender, não para. Beleza? Vem a terceira guerra árabe-israelense, a Guerra dos 7 Dias, em 1967. Meu irmão, essa foi outro episódio de avanço brutal de Israel. Os caras disseram o seguinte, os nossos vizinhos árabes, sobretudo Egito e Jordânia, estão planejando fazer uma guerra contra a gente. O que foi a Guerra dos 7 Dias? Uma guerra preventiva de Israel. Eu vou atacar antes que eles me ataquem. Só que era mentira. Os árabes não estavam planejando outro ataque. Foi mais um episódio de avanço dos caras. E com uma superioridade militar, econômica, muito superior aos vizinhos. Esse é um grande fator que faz esse desequilíbrio pro lado de Israel. Para eles se darem bem. Porque eles têm muito mais recursos que os outros. Né? Olha só, apontando para você o que foi feito na Guerra dos 7 Dias. Olha o nível de avanço territorial de Israel. Eles vão tomar da Jordânia a região da Cisjordânia, que tem treta até hoje, a faixa de Gaza, a Península do Sinai, de novo, a Península do Sinai, voltou agora para o lado de Israel, foi tomada as colinas de Golã e se apoderaram da Jerusalém Ocidental, porque no acordo lá da ONU de 47, Jerusalém seria considerada uma cidade sob controle internacional, não seria de ninguém, porque ela seria tão sagrada para todo mundo que ela não seria de ninguém. Eles estão desrespeitando isso. E ocuparam parte considerável de Jerusalém, sobretudo que a antiga Jerusalém Oriental, e desrespeitando o conjunto. Olha Israel avançando. E nessa guerra de 7 dias, eles vão ficar com esses territórios, parceiro, não vão devolver não. O Egito vai lutar, a guerra de 7 dias é em 1967, olha o avanço militar que os caras tinham, olha o poder que eles tinham. Eles não vão devolver, o Egito vai lutar até 1970 para retomar a Península do Sinai e não conseguiu. Tá? Mano, o que isso gera? Não só muita tensão na região, que é uma tensão política, econômica, territorial, cultural, religiosa, tudo isso envolvido. E sempre o esforço dos árabes em lutar por uma revanche, para retomar o que eles perderam, para lutar contra as opressões que eles estavam sofrendo de Israel. E, de novo, é esse movimento que vai se verificar. A quarta guerra árabe-israelense, eu balanço aqui a câmera, foi um episódio que a gente chama também, em 1973, da Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é uma data sagrada dos judeus, é o dia do perdão. Sobretudo Egito e Síria, por conta de ter perdido a Península do Sinai, Egito e as colinas de Golã, vão organizar uma guerra surpresa no feriado dos caras. Quando eles menos estavam esperando, foram lá e atacaram. Em 1963, a Guerra do Yom Kippur, que foi a quarta guerra árabe-israelense. Para tentar retomar a Península do Sinai e a colina de Golã. Deu certo? Não! Perderam. Inicialmente até teve um avanço árabe, mas depois massacre. Ver Estados Unidos e União Soviética, Guerra Fria, não era do interesse dessas superpotências. A gente está falando da Guerra Fria, 73. É a crise do petróleo, isso vai gerar um estardalhaço medonho no globo, no mundo. Não era do interesse das superpotências esse conflito. Eles foram lá e mediaram o acordo. Mas nessa mediação de acordo, Israel não devolveu o que conquistou lá antes, na Guerra dos 7 Dias. Então, de novo, olha os árabes engolindo outro saco. Enquanto isso, o pau tá comendo. É resistência ao OLP, é resistência do Al-Fatah, é porrada de Israel em cima dos palestinos, é tomando a área dos palestinos. O conflito não termina, mano. Ele é sistemático. Eu preciso que você visualize isso. A quinta guerra árabe-israelense foi a Guerra do Líbano, em 1982 e 85. Né? De novo, não está rolando várias resistências e tensões? E os árabes estão lá sofrendo, sobretudo os palestinos também estão organizando suas resistências? Sim, inclusive com grupos guerrilheiros. A Guerra do Líbano foi basicamente isso. Você tinha um grupo considerável de guerrilheiros palestinos, sitiados, organizados no sul, sobretudo da Líbia, e os caras foram lá e, irmão, Israel falou, vou desbaratar, vou acabar com esse negócio de vocês fazerem guerrilha contra mim. Vou usar minha superioridade de novo e vou lá sentar o pau e invadir o Líbano, meu irmão. E não só a área do sul, onde tecnicamente estavam lá
organizados, localizados. Boa parte dessa galera da Palestina que organizava a resistência, mas conquistaram até a capital do Líbano, cara, Beirute. Então foi uma guerra que dá dinheiro. Sempre sinaliza, guerra dá dinheiro. Tá? E outra coisa, acordou-se um termo de paz, eles se retiraram do Líbano, mas ficaram com um pedacinho de terra, para que chamaram, olha só a terminologia, zona de segurança israelense. Tipo assim, ó, eu vou ficar tipo, com essa faixa para mim, para garantir que vocês vão ficar longe de mim. Então criaram uma zona, em outras palavras, tomaram um pedacinho do Líbano. Quer dizer que essa vai ser a última? Não, filhão, não vai ser a última guerra árabe-israelense. A gente vai ter a sexta sequência de guerras árabe-israelenses, as intifadas. O que foram as intifadas? Movimentos populares, sobretudo de jovens, lutando contra a ocupação de Israel na Palestina e nas áreas que caberiam aos palestinos. E aí, meu irmão, aqui começa a parada bizarra, porque os palestinos, sobretudo jovens, movimento social lutando com pau e pedra, enquanto Israel tinha e tem uma das forças militares mais poderosas do mundo. Claro que isso só vai gerar massacre do lado dos palestinos. Eles não conseguiram, queriam, mas é isso. Ali se iniciou um conjunto de lutas populares, assim, que a gente vê hoje no telejornal hoje em dia. Um palestino foi lá e tacou uma pedra num militar de Israel. E aí foram lá e fizeram um massacre de 200 pessoas. É sempre esse nível. Não dá pra dizer que é uma guerra. Porque no final das contas é só um massacre. Você não tem como considerar que morre um leva uma pedrada e morre 200 do outro lado. E é isso que a gente verifica até hoje. E essa é a grande luta dos palestinos até hoje. Para ter retomado seus territórios, ter a sua unidade territorial respeitada, ser reconhecido como Estado, que Israel devolvesse as terras que cabem a eles. E que interrompam não só esse avanço que Israel continua avançando sobre áreas palestinas, mas que consiga se ali estabelecer algum nível de diálogo entre esses governos. Palestina não é considerada um Estado, não é reconhecida como tal. Enfim, são muitas tensões essas, mas um pouco mais contemporâneas. Quer dizer que acabou na sexta guerra árabe-israelense? Não, vai ter a Guerra do Golfo, que também tem outra importância, tem um dedo maior dos Estados Unidos. E esses conflitos sinalizam-se até hoje, continuam. Eu vou finalizar aqui, porque a minha proposta era fechar as intifadas, fechar no século XX, né? Mas prossegue no mesmo patamar de conflito. Então, eu espero que eu tenha ajudado você a entender um movimento histórico que gera tantos conflitos atuais e a importância que eles representam numa área absolutamente estratégica para o mundo até hoje. Esses conflitos até hoje lá têm influência para a gente aqui. Altera o preço do petróleo, modifica níveis de aliança. E se você quer entender nosso mundo de hoje e parte das tretas que compõem, você tem que entender as guerras árabe-israelenses. É isso, minha gente. Beijão, tchau, subindo.